Estudante recorre da decisão da Justiça do Distrito Federal que o impediu de continuar recebendo pensão alimentícia deixada pela mãe. Ele alega que mesmo tendo completado 18 anos, tem direito estendido com base na regra previdenciária para filhos de militares. Felipe está preocupado se vai continuar a faculdade de administração. O dinheiro para pagar os estudos vinha da pensão que recebia desde a morte da mãe, que era servidora pública. A dúvida sobre o futuro vem justamente porque esse recurso foi suspenso quando ele completou 21 anos. Por lei, o benefício é pago até a maioridade civil. Para mim, é como se fosse, poxa, e agora? O que eu faço, né? A minha faculdade também, né? Se eu parar também, igual eu falei, estão 4 semestres de administração, se eu perder essa pensão, acabou tudo também, né, para mim. Aí até ir buscar e parar assim no metade do curso, para você depois, futuramente, continuar, você vai perder o pico, o ânimo todinho, né? Felipe já entrou com ação na Justiça do Distrito Federal, mas em primeira instância o pedido para prorrogar a pensão por morte não foi aceita pela Vara da Fazenda Pública do DF. Para o juiz, o benefício não pode ser estendido, mesmo que para pagar as despesas com os estudos de quem já tem 21 anos. Essa idade é o limite, mas Felipe tem uma esperança e pretende recorrer deste entendimento. De acordo com a defesa, a regra previdenciária para os filhos de militares é diferente e quem precisa tem ajuda de custo até os 24 anos. No caso dele era pensão por morte, igual o meu, né? O pai dele é militar e minha mãe é da Fundação Hospitalar, né? Aqui de Brasília. Aí no caso ele conseguiu, né? Este advogado explica as possibilidades dos filhos receberem a pensão por morte dos pais e o entendimento do judiciário em relação ao tema. O que se busca hoje no Poder Judiciário seria a isonomia entre os direitos concedidos aos filhos dos militares falecidos, que fossem estendidos também aos filhos dos civis falecidos, por conta do princípio da isonomia constitucional. Bom, e para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado José Augusto Lira. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Bom, quem tem direito a receber essa pensão por morte? A pensão por morte ela é garantida para todos os herdeiros daquela pessoa que faleceu, né? Então, para se colocar em termos de situação, o decreto previdenciário, no artigo 16, decreto 3.048, ele fala, são todos os primeiros herdeiros, filhos, todos os descendentes, cônjuge sobrevivente. Não havendo ninguém nessa classe, vamos para a segunda classe, os ascendentes. Não havendo ninguém nessa classe, vamos para a terceira, que seriam os colaterais até o 4º grau. O que é um colateral? São os irmãos, tios, sobrinhos, alcançando até o 4º grau. Então, procura-se o primeiro, não tem, faz-se a continuidade até achar quem tem esse direito. Agora, no caso, então, desse dependente em 2º grau, seriam os pais, por exemplo? Os pais, por exemplo. Esses pais, eles vão receber essa pensão até quando? Os pais, enquanto houver vida para o dependente, ele vai ter esse direito, né? Sempre. Só vai cessar o pagamento do benefício pensão por morte quando aquele beneficiário reconhecido pela Previdência Social vir a falecer, né? Fora isso, ele está vivo, ele foi reconhecido pela Previdência, ele vai ter esse direito. É possível receber mais de uma pensão por morte? Não, né? É importante dizer o seguinte, o próprio decreto, e eu estou situando o telespectador no decreto, que é o pensamento do legislador, onde você encontra a maior resposta. O decreto 3.048 diz no artigo 168, bem claramente, ele não pode receber duas formas de tipo de pensão. Ele vai optar por aquela que lhe seja mais favorável, em termos financeiros e em termos de ganho. Isso pode ser modificado ao longo do curso, por exemplo? Ele está recebendo determinada pensão. Passam-se alguns anos, outra pessoa vem a falecer, ele pode substituir a pensão a ser recebida? É importante deixar claro, ele jamais vai receber cumulativamente. A substituição pode ser perfeitamente feita. O legislador admite isso. Sempre pensando, a Previdência Social continua a ter um princípio que é de justiça social, dignidade da pessoa humana. Artigos 1º ao 4º da Constituição. Poderá perfeitamente ser substituída. Tá ok, bom. E agora vamos responder a uma pergunta gravada nas ruas sobre o tema de hoje. Vamos ouvir a primeira delas. Meu nome é Adalardo Seixas Dourado,
Minha profissão, eu sou motorista. Eu queria saber como faço para solicitar a pensão por morte. Pois é, o que é necessário para dar entrada nessa pensão por morte? Quais são os documentos? Onde procurar? Perfeito. Separando, para o segurado empregado, aquele que tem a carteira assinada, o conjunto de beneficiários vai procurar a carteira de trabalho, o último contra-cheque, no caso de ser casado, certidão de casamento ou comprovando uma união estável e certidão dos filhos. Vai a qualquer APS. O que é uma APS? Agência da Previdência Social. Em tendo outra situação, ele liga no 135. E ele vai ter a dúvida. Agora, se ele for um contribuinte individual, o que é um contribuinte individual? Aquele que recolhe por meio de carnê, por meio de guia, ele não tem um contrato de trabalho. Ele vai levar os mesmos documentos que eu citei anteriormente e mais a guia comprovando que houve o pagamento todo mês, até o dia 15 daquele carnê. Qual que é o valor da pensão por morte? Como é que ela é calculada? Perfeito. O valor da pensão por morte pode ser do valor do salário mínimo, que corresponde a R$ 545, até o teto de contribuição, R$ 3.689. Jamais será superior ao salário de contribuição. Como é que é feito o pagamento? O último salário de contribuição que você recebia quando do óbito. Então, os dependentes, aquele valor será prorrateado. Se eu tenho 5 dependentes, se o valor da pensão seria R$ 3.000, cada dependente vai receber R$ 600. Em havendo menor, evidentemente, o cônjuge sobrevivente é que será responsável pelo recebimento do menor. Então, peguei o valor, dividi pela quantidade de dependentes. Agora, se o falecido tiver ficado um período sem contribuir com a Previdência, isso vai comprometer no pagamento da pensão? Perfeitamente, né? O artigo 13, 14 e 15 do decreto 3.048, ele fala da manutenção e perda da qualidade de segurado, né? Uma pessoa, quando deixa de exercer atividade remunerada, ela tem direito a se manter no sistema por 12 meses. Então, em havendo óbito, os dependentes estão garantidos. Se essa pessoa comprova mais de 120 meses de contribuição antes do falecimento, acresça-se mais 12 meses. Chegamos a 24 meses. Se essa pessoa comprova, evidentemente, que os dependentes dela, sobreviventes, se comprovam de que ele estava desempregado, garante-se mais 36 meses. Então, de plano, do primeiro momento, todo mundo tem direito a 12 meses. E com esses desdobramentos que eu acabei de citar. Tá, ok. Temos agora mais uma dúvida para responder. Confira. Márcio, sou vigilante. A pensão por morte pode ser paga retroativamente? Importantíssima essa pergunta. A partir do óbito, o conjunto de beneficiários, que o artigo 16, repito, coloca, diz que eu tenho até 30 dias para dar entrada, para que seja retroativo ao óbito. Após esse prazo de 30 dias, no 31º dia, o legislador disse que não pagaria retroativamente. Então, 31º dia a partir do óbito, não há retroativo. Até 30 dias do óbito, há o retroativo. Em caso de morte presumida, ou a pessoa está desaparecida, enfim, é possível pegar essa pensão por morte? Perfeitamente, Ana. É fundamental de que o conjunto de beneficiários vá ao judiciário, requeira a manifestação do judiciário e, com base numa manifestação do judiciário, entregue para o Instituto. Isso vai eliminar várias questões que o Instituto coloca. O judiciário ele vai declarar a morte presumida. Ele se manifesta por meio de uma sentença que é base para ingressar junto ao INSS. Tá, mas e se a pessoa aparecer? Quem estava recebendo a pensão vai ter que devolver o valor pago? Não, né? O Instituto, ainda dentro do princípio da justiça social, ele ressalva sempre a questão da boa-fé. Se aquele que recebeu por boa-fé, isso cessa, né, qualquer tipo de cobrança. Porque ao ir ao judiciário, se essa pessoa desapareceu, o corpo desapareceu, a autoridade competente que empreendeu buscas, a Defesa Civil, Marinha, Aeronáutica, Exército, vai dar uma declaração. Então não há má-fé de quem recebeu. Não há que se falar, então, nenhum pagamento, porque o beneficiário não concorreu para aquele pagamento com nenhuma atitude de má-fé. Agora, se ele continuar recebendo essa pensão, mesmo com a pessoa tendo aparecido, aí é má-fé, né? Não se recomenda. Bom, temos mais uma dúvida para responder. Confira. Meu nome é Alessandra, eu sou psicóloga e queria saber se caso eu receba a pensão por morte do meu marido e venha casar de novo, eu perco o benefício.
Não. Perde ou não? Não, de jeito algum, de jeito algum. Ele é personalíssimo, né? Ele foi fruto da união da consulente e não há que se falar, então, nenhum tipo de perda. Ela vai ter direito a receber. Se ela, por exemplo, se aposentar por tempo de contribuição, houve um ensaio do governo querendo retirar isso, é impossível. Você se aposentou, você teve contributividade, você puxou a retributividade e o benefício. A pensão por morte é no caso do falecimento do cônjuge. Então, são duas situações distintas. Perfeitamente possível. Deve-se continuar a receber, sim. Pois é, o cônjuge divorciado ou separado, ele tem direito a receber essa pensão. É uma questão muito interessante, de todas que estão sendo colocadas, Ana. Na hora do divórcio, o artigo 111 do decreto 3.048 diz que é importante que a mulher esteja recebendo alimentos. Alguma coisa a título de alimentos, porque alimentos, como é condição fundamental de vida, não se renuncia. Mas se ela não recebeu aquele alimento, se há um outro matrimônio, uma outra união estável com uma outra pessoa, essa pessoa, repito, nos moldes do artigo 16, inciso 1º, combinado com o artigo 111 do decreto 3.048, essa pessoa, fruto de uma segunda relação, é que vai receber. Então é importante que quando da separação, a primeira pessoa receba algum tipo de alimentos, porque senão o advogado que estiver diante dessa situação vai ter que ir à vara federal, vai ter que demonstrar que a primeira pessoa não tem condições de subsistir sem nenhum tipo de alimento. E aí a coisa demora muito. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação e tenha um ótimo fim de semana. Agradeço. Boa tarde.